Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje vamos ter um episódio muito especial, porque pela primeira vez vamos ter aqui no nosso programa um convidado, o professor Henrique Leitão. O professor Henrique Leitão é o principal investigador do Departamento de História e Filosofia das Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e tem aqui um interesse especial em História da Ciência nos séculos XVI e XVII, aqui de forma muito especial em Portugal. Portanto, ele fala de temas entre os temas de investigação dele favoritos estão a história da matemática, cosmografia e cartografia. Podemos dar destaque, entre as coisas em que trabalhou, à sua publicação das obras de Pedro Nunes, e além do trabalho científico importantíssimo que tem desenvolvido ao longo dos anos, é importante referir aqui o Prémio Pessoa, que recebeu em 2014, a Comenda da Ordem Militar de Santiago da Espada, que recebeu em 2015, e em 2018 recebeu uma bolsa do European Research Council. O professor Henrique Leitão vem-nos hoje falar sobre o cálculo da data da Páscoa e, em especial, de que maneira é que isto influenciou a reforma do calendário gregoriano. Aliás, esse é o tema central do episódio de hoje. E, em última análise, também o impacto que isto teve no desenvolvimento científico. Por questões logísticas, tivemos que dividir este episódio em duas partes, mas esperemos que gostem. Passamos já ao episódio de hoje. Fiquem bem. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Hoje estamos aqui com um episódio um bocado diferente, como podem ver, temos um cenário, um cenário ligeiramente fora do normal, fora do habitual, não é? Portanto, hoje temos aqui um convidado muito especial connosco para falar também de um tema interessantíssimo nesta relação, nesta questão da história da ciência e que vai ter alguns impactos também aqui ao nível da questão da fé, não é? Temos aqui connosco o professor Henrique Leitão. Antes de mais, bem-vindo e obrigado por ter aceito este convite, não é? Obrigado, meu, é um prazer. Exato, portanto, Bernardo, Sim, se houver aqui alguém que ainda não conhece o Henrique, eu vou dar aqui uma breve introdução. O Henrique é licenciado e doutorado em Física pela Universidade de Lisboa, foi um dos criadores do Centro de História da Ciência, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e atualmente é o investigador principal no Centro Interuniversitário de História da Ciência e Tecnologia da mesma universidade. O Henrique foi comissário científico de várias exposições, não é? Em torno destas temáticas da história da ciência. Vou dar só aqui alguns exemplos. A Sfera Mundi, a ciência na aula da esfera, por exemplo, ou Pedro Nunes, Novas Terras, Novos Mares, e que mais é Novo Céu e Novas Estrelas. Além disso, é sócio efetivo da Academia das Ciências de Lisboa, é membro efetivo da Académie Internationale d'Histoire des Sciences, é membro da History of Science Society e também da European Society for the History of Science. Membro do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, também, ou já foste? Sim, em tempos. E com uma vasta obra, da qual eu gosto sempre de destacar a edição das obras de Pedro Nunes. Eu acho que foi um projeto que o nosso país demorou bastante tempo e que tu, felizmente, não é, ajudaste. Eu coordenei uma equipa, mas foi a pessoa que teve de sim, a completar essa importantíssima edição crítica, não é, das obras do Pedro Nunes. Feita a introdução, o tema que nos traz aqui hoje, Gonçalo, é um bocadinho falarmos em torno da reforma do calendário gregoriano, o que é que foi essa reforma, porque é que foi feita, qual o contexto em que foi feita, mas também um pouco como objetivo paralelo, e Henrique, nós temos aqui no Café Ciência e Fé sempre este gosto pela interface entre o cristianismo e a ciência, como não podia deixar de ser, vamos desviar, vamos raptar um bocado deste tema na direção dessa relação entre o cristianismo e a ciência, e vamos te perguntar mais daqui a pouco também de que forma é que este tema pode impactar ou não esta história, que muitas vezes se considera demasiado turbulenta para o que foi, não é, da relação entre o cristianismo e a ciência. E feita a introdução, por onde é que nós começamos, Henrique? Por onde é que nós começamos de conceitos básicos? Acho que temos que começar pela coisa principal, que é explicar porque é que eu estou aqui. Isto surgiu, nós conversámos uma vez e eu revelei, porque não é propriamente público, revelei que com um colega fantástico, imensamente competente, chamado José Madruga, temos estado a trabalhar já há alguns anos num livro muito grande. Fizemos uma investigação muito longa, de vários anos, um livro muito grande sobre as questões do calendário no século XVI em Portugal, em particular a reforma gregoriana, mas o que antecede e o que sucede. Que era um tema de investigação. Trabalhámos isto como um tema de investigação que estava praticamente virgem na historiografia portuguesa. Toda a gente sabe, e vamos falar disto, que houve uma muito importante mudança, reforma no calendário em 1582,
Mas o que é que sucedeu em Portugal? Há bibliotecas inteiras sobre isto para todos os outros países da Europa, mas o que é que sucedeu em Portugal? E há coisas a dizer. E então nós decidimos fazer um livro sobre isto, mas como estes livros, que às tantas gente perde-nos o controle, porque neste momento perdemos o controle ao fim de 600 páginas. Sabes quando começa, não sabes comparar. Como é que vamos conseguir acabar este livro? Claro. Por isso é uma biblioteca com vários volumes. Exatamente. Mas uma parte importante é porque decidimos traduzir toda a documentação, e a documentação é muito abundante, mas tinha o problema de estar em latim e, portanto, o público normal não conseguia ler, e é muito importante tê-la agora toda traduzida para português, e está todo um suplemento muito grande, são 200 ou 300 páginas só de documentação, e depois segue o livro a contar a história. Por causa disto, eu interessei-me por estes assuntos de calendário numa perspectiva puramente de investigação, com este colega meu, que é um sábio de questões de calendário, com quem eu tenho sido um gosto enorme trabalhar, e portanto temos projetos para este livro e mais 50.000 papers. Veremos o que é possível fazer enquanto estivermos vivos. Claro, Assim, claro. E pode-se dizer, Henrique, que o facto de cada vez menos pessoas conseguirem ler latim cria uma espécie de um fosso de conhecimento entre o comum dos mortais hoje em dia, não é? E os acervos gigânticos que há nas nossas bibliotecas, não é? Ou seja, é um mundo que está por descobrir porque é uma barreira linguística, não é? Podemos dizer isto, não é? Não, isso é completamente verdade, sobretudo nas questões científicas, porque nas humanidades há muitos bons latinistas e sabem trabalhar. Quando nós chegamos às questões científicas é mais complicado, porque além do conhecimento linguístico é preciso também o conhecimento técnico. Técnico dos e temas. Essas pessoas são poucas. Felizmente já há em Portugal, né? Eu tenho colaboradores e antigos alunos e investigadores com quem trabalho, que são ótimos linguistas, muito melhores do que eu, muito melhor. Eu não sou grande latinista, só consigo trabalhar com este latim técnico bem, que é o latim que é usado, esse não tem problemas, mas de facto precisamos ter as pessoas especializadas para isto. Claro, não é? claro. É um tema multidisciplinar. Para Multidisciplinar, todos os efeitos, exatamente. E o que é difícil arranjar uma pessoa que saiba a parte científica e que saiba latim também. Esse é que é difícil, por isso demora tempo a estudarmos. Uns temos que aprender mais língua, outros têm que aprender mais matemática, mas enfim, no fundo, a resposta é sempre a mesma, é estudar, não há outra maneira. Claro, exatamente. Bem, então, só para falar um bocadinho sobre calendários, talvez algumas palavras prévias muito simples. Quer dizer, todos os povos, todas as culturas, desde sempre, desde que há registros que nós consigamos detectar, se preocuparam em marcar a passagem dos dias. Marcar o tempo, não no sentido de tempo, horas, minutos, mas no tempo, na passagem dos dias. E a maneira para fazer isto rapidamente foi percebido que tinha a ver com a observação do céu. Porquê? E talvez isto seja a surpresa para o ouvinte moderno. Porque nos céus nós temos uma espécie de um marcador de tempo muito óbvio, que é a Lua. A Lua tem fases, portanto vai desde Lua nova, quando está toda escura, depois começa a iluminar-se, crescente, até 14 dias depois está uma Lua cheia, completamente iluminada, e depois a seguir começa a esvaziar, não é? E vai outra vez ficando, até outra vez Lua nova. E isto é um ciclo que demora, digamos, 29 dias, mais ou menos. Já é de um relógio natural. É um relógio natural. Tanto é assim que as pessoas de antes, nos tempos passados, olhavam para a Lua e sabiam dizer quantos dias de Lua. A quantas andavam. Portanto, a Lua 1 é o primeiro dia quando está nova, depois 2, 3. Olha, isto é uma Lua 12, isto é uma Lua 15, isto é uma Lua 23. Sabiam dizer. Portanto, há um marcador de dias óbvios que é a Lua. E por isso, os primeiros calendários de que nós temos registro, e talvez os mais antigos, recorrem quase todos à Lua. E, portanto, são calendários lunares. Portanto, o que é importante perceber é que estes calendários lunares o que têm por base é o ciclo da Lua, que é de, digamos, enfim, varia um bocadinho, mas digamos que é de 29 dias, 28, 29, 30 dias, 29 dias e meio. Este é um ciclo que marca, e portanto é muito simples, a pessoa determina alguns meses, sabe os nomes, este é o mês dá-lhe vários nomes, o mês de não sei quantos, ou o mês de não sei quantos, e dentro de cada mês lunar, dentro de cada mês, vê o dia. É o dia consoante a fase da Lua. É o dia 2, ou o dia 7, é o dia 14. Até que se repete. Sim. Exatamente. Pronto. Portanto, isto é o chamado calendário lunar. A outra observação, que também é muito antiga, é que a sequência dos dias, porque obviamente vê-se passar dias e noites, é uma sequência que está ligada a um ciclo de estações. E nós vemos isto pela agricultura e pelo aspecto das plantas e dos animais, etc. E, portanto, temos uma primavera, temos um verão, um outono, um inverno. Este ciclo de estações repete-se. O ciclo das estações repete-se e está coordenado com o movimento do Sol. Porque também se percebeu que o Sol
se desloca, nós sabemos hoje que não é o Sol que se desloca, somos nós que nos deslocamos em torno do Sol, mas para efeitos pouco importa, o Sol desloca-se contra o fundo das várias galáxias, que se vê as galáxias, digamos, as estrelas de fundo, e se uma pessoa observar ao longo do ano, vê o Sol a deslocar-se contra esse fundo. E o que se percebeu foi que este movimento do Sol está intimamente coordenado com as estações, e, portanto, por esta razão, também é um ciclo muito bom. E por isso, os dias em que o Sol vai andando, e rapidamente se viu que a conta era 365 dias e mais um bocadinho, Mais qualquer coisa, não é? e mais qualquer coisa, são também outra maneira de fazer um calendário. Pronto, passou um ano, 365 passou um ano, e agora tudo se repete, outro ano, etc. E isto é a base dos calendários solares. Portanto, a primeira ideia que eu gostava de transmitir, para se perceber esta história, é que podem-se fazer calendários usando como base a Lua, podem-se fazer calendários usando como base o Sol, e há calendários que misturam as duas coisas. São chamados calendários lunisolares, que misturam a Lua e o Sol. Okay? Mas esta é uma primeira consideração. O problema é que misturar as duas coisas, como nós depois explicaremos, tem várias complicações, não é? Tem várias complicações. E depois, ao longo de processos históricos muito complicados, os calendários também são muito importantes, porque são objetos culturais muito, muito ricos. Porque quando um povo ou uma civilização, uma cultura faz um calendário, habitualmente investe nesse calendário, na marcação do tempo, aqueles momentos ou factos ou acontecimentos marcantes. Claro. Por isso é que estudar calendários não é só pelos aspectos matemáticos ou puramente calendáricos, que é assim uma coisa assim de... mais é como um puzzle, tem um interesse, é interessante, mas um interesse limitado. O interesse principal é que são objetos culturais riquíssimos, não é? E então, o que aconteceu ao longo de uma evolução muito longa, que não há aqui de maneira nenhuma maneira de resumir, chegou-se a um calendário no Ocidente, o chamado calendário juliano, em Roma, e o calendário juliano é muito parecido com o calendário que temos hoje, não é? E, portanto, tem esta arrumação, tem 12 meses. Estes 12 meses têm um número de dias um bocadinho... meses solares, meses anuais, não são meses de lua. Tem 12 meses que têm durações um bocadinho estranhas, 31 dias outros, depois há um que tem 28 ou 29, destas durações. Isto são tudo razões históricas. Razões históricas porque ficou com esta forma. O calendário juliano foi o calendário que parece, vai terminar a vida em Roma a partir do ano 50, mais ou menos, e tem esta característica, é que tem associado a si um ano solar de 365 dias mais um quarto, ou seja, 365,25, ou, para dizer de outra maneira, que agora já começa a ser mais familiar para as pessoas, todos os anos têm 365 dias, mas de 4 em 4 anos há um ano que tem 366 dias, não é? E isto dá um calendário solar bastante bom. É claro que com a passagem dos anos, os matemáticos, os astrónomos foram melhorando estes números. O número dos 365 dias,25 foi sendo melhorado, Ptolomeu tem contributos, enfim, toda a gente contribui nesta história. Bom, isto é assim o enquadramento genérico. Mas haver um matemático a melhorar esse número não significa que de repente agora toda a gente vai mudar a sua vida, porque houve um tipo não que fez muda umas ninguém. contas. Habitualmente, como o que os matemáticos fazem não muda a vida de ninguém. Exato. Não muda a vida de ninguém. Prova a existência e a unicidade de uma equação e ninguém se importa com isso. Exato. Mas nós só sabemos nos textos muito técnicos, sabemos que houve muita reflexão e estudo sobre isto, mas as pessoas continuaram a usar, digamos, o calendário juliano. Qual é o outro elemento que é preciso agora introduzir para chegar até nós? Outro elemento é, digamos, a tradição judaica. Então, na tradição judaica, desde o Antigo Testamento, há uma festa muito importante, digamos, a Páscoa judaica, não é? E a Páscoa judaica é marcada, é dada por indicações que aparecem no Antigo Testamento, como sendo no 14º dia do mês Nissan. O mês Nissan é um mês lunar na altura da primavera, o primeiro mês da primavera, mas lunar. O 14º dia é o de lua cheia. Portanto, a Páscoa judaica deve ocorrer num certo dia determinado pela lua. Agora aqui já estão a começar a ver. Portanto, no mundo, vamos imaginar no mundo romano, por exemplo, no mundo romano a vida é regida por um calendário solar, que é o do calendário juliano, mas agora nas comunidades cristãs, nas comunidades judaicas, aparece esta componente lunar, não é? Esta componente lunar. Está, seja como for, assente no equinócio da primavera, não é? No fundo tem a ver posterior, saber onde é que está o equinócio da primavera, quando é que começa a primavera. Portanto, os equinócios são aqueles dias em que a duração do dia é igual à duração da noite. Há 2 equinócios, um na primavera, um no outono, em que há 12 horas, digamos, de dia, luz, e 12 horas de escuro, não é? Bom, o que se passa é que o cristianismo está intimamente, como toda a gente sabe, associado ao judaísmo, vem do judaísmo, tem uma relação umbilical não separável do judaísmo,
por várias razões, mas também neste aspecto, porque Jesus sofre a sua paixão, portanto é morto e depois ressuscita, durante a Páscoa judaica. Portanto, o cristianismo depois vai celebrar uma Páscoa cristã agora, que vai associar mais ao dia da ressurreição, portanto ao domingo, do que propriamente à Páscoa judaica em si, mas vai haver aqui uma associação, mas que está intimamente ligada à Páscoa judaica. Este é que é o ponto. Acompanha, não é? Acompanha a Páscoa judaica. Sim. Então as comunidades cristãs do primeiro século, os primeiros séculos, primeiro e segundo século, começaram a querer celebrar a Páscoa cristã, mas com regras um bocadinho fluidas. Uns diziam, não, tem que ser exatamente no próprio dia da Páscoa judaica. E então estes, digamos, eram comunidades cristãs de muita inspiração judaica e mantinham a Páscoa no próprio dia. Outros começaram a dizer, não pode ser, tem que ser perto, mas tem que ser com uma regra um pouco diferente. E havia, ao longo do Mediterrâneo, várias comunidades importantes, Alexandria, Antioquia, Roma, todas estas comunidades têm, que curiosamente, ou estranhamente, ou paradoxalmente, sendo comunidades cristãs, estavam a propor Páscoas em dias diferentes, o que causava mal-estar. Sim, claro. Sim. E é uma perda de unidade. Uma perda de unidade, porque obviamente a Páscoa, obviamente, no cristianismo, é escusado explicar a importância, digamos, é o centro da... É a festa maior. A festa maior, não é? E a união entre os cristãos é uma coisa importantíssima. E a união dos cristãos é uma coisa importantíssima, exatamente, esse aspecto é importantíssimo, claro. Portanto, a certa altura, porque de facto a unidade dos cristãos é uma coisa importante, havia queixas sobre isto, havia polémicas enormes. O período, os aspectos calendários nos primeiros séculos da Igreja são muito discutidos, e depois no Concílio de Niceia, 325, faz-se uma uniformização disto, é uma das consequências várias, que se faz uma uniformização e usa-se mais ou menos o modo como os alexandrinos, mais ou menos as técnicas que as comunidades em torno da Alexandria usavam, que eram as mais avançadas. Basicamente chega-se a uma definição de Páscoa cristã, que é a que nós temos em uso, e que é esta: a Páscoa vai se celebrar no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. E quem olhe para esta formulação, que parece um bocadinho abstrusa, vai reparar que ela faz o feito de misturar tudo. Domingo é uma denominação que tem a ver com a semana. A semana é um grupo de 7 dias puramente convencional. Não está associada... Tem base astronómica não nenhuma. Tem base astronómica nenhuma. Não tem nada a ver com nada, no fundo. Não tem nada a ver com nada. Mas como, portanto, a ressurreição de Jesus é num domingo, então usa-se essa marcação. Portanto, é preciso saber o domingo, mas é preciso saber a lua cheia. Então aqui é preciso ter um bom calendário lunar para marcar a Páscoa, ou seja... E aqui começamos a perceber o problema. Para eu poder marcar a Páscoa cristã, eu tenho que saber muito bem as fases da Lua em qualquer dia, não é? Em particular para saber quando é que acontece aquela. E os equinócios também, por todos. E depois, esta é a lua cheia, lua cheia depois do equinócio. Portanto, eu tenho que saber o equinócio que tem a ver com a parte solar. Portanto, a parte solar fica misturada com a parte lunar, e ainda há uma coisa convencional com a semana, e isto obriga a um cálculo do dia de Páscoa que não é trivial, que obriga a várias coisas, não é? O que é que sucede? As comunidades cristãs começam a viver com a Páscoa marcada desta maneira, mas pouco a pouco... Eu estou a falar imenso, não é? Vocês... Estás à vontade, és o convidado. Não era convidado, exato. Isto é de formação profissional do professor. Estão com o microfone à frente. É o que os ouvintes querem ouvir. Os ouvintes estão aqui para nos ouvir, senão iam para ver Netflix, uma coisa qualquer assim. De qualquer maneira, para que os ouvintes percebam, estou a contar de uma maneira muito esquemática, às vezes com ligeiras incorreções, a bem da simplicidade, aquilo que é uma história mais complexa e também por isso mais interessante. Portanto, depois posso sugerir literatura sobre isto, porque é um tema fascinante, não é? Consta cá em um livro, não é? Então, e quando sair o livro, espero que comprem, mas ainda não vai ser para já. Depois editamos na descrição quando ele sair. Estás farto de podcasts chatos e te adormecem? Então prepara-te, porque estamos a preparar a melhor mistura de ciência e fé. Subscreve agora e deixa para trás os teus problemas de café. E não se esqueçam de pôr gosto e partilhar. Não parecia o George Clooney, pois não? E então, o que é que se começa a notar? Bom, o que se começa a notar com o passar dos séculos, mas começa-se a notar a partir do século V, já começa a haver autores, V, VI, a dizerem: temos aqui um problema no calendário. E qual é o problema? O problema é que quer a parte solar, quer a parte lunar,
Os calendários trabalham com grandes aproximações, ou com certas aproximações. Por exemplo, dizer que um ano dura 365 dias, 25, é uma aproximação um bocadinho grosseira. De facto, não chega a ser 25, é 24. Um bocadinho menos, é um bocadinho menos. Sim. É um bocadinho menos. De acordo aqui com as notas, é 24, 22. 24, 22, não é? É como nós nos exercícios quando dizemos que o pi é 3,14. É como 3,14. Exatamente 3,14. Exatamente. Que dá grandes asneiras, se a gente começar a fazer algumas coisas matemáticas. Sim. E também a Lua, a maneira de calcular a Lua, a maneira de saber as fases da Lua. As fases da Lua eram calculadas por uma coisa um bocadinho técnica, portanto não vou explicar. Uma coisa com uma técnica que é o do número de ouro, usava-se o número de ouro, e o número de ouro tem por base um ciclo, uma igualdade. Observou-se, na antiguidade já se tinha observado, que 19 anos solares são quase iguais a 235 meses lunares. E a partir desta igualdade Essa proporção, não é? esta relação é possível, a relação de Meton, a relação, a igualdade metónica, o ciclo metónico, é possível fazer-se uma estimativa bastante boa das fases da Lua em todos os anos, para sempre. O que se passa é que isto é aproximado, quer o esquema para determinar as fases da Lua, quer o esquema para determinar a duração do ano, a parte solar, são aproximados. Portanto, tem umas casas decimais. Ora, com o passar dos anos, os errinhos que são minutos vão-se muito acumulando, pequeninos, passam horas, passam a dias. E o que é que por isso temos 10 dias de atraso, não é? Ainda não chegamos lá. Já estou a queimar etapas. É que nós conversámos um bocadinho antes de começar a tudo. Mas então o que é que eles começam a observar? Começam a observar que o calendário não é grande surpresa para os astrónomos matemáticos, mas começam vários especialistas destes assuntos, isto chama-se cômputo, habitualmente cômputo eclesiástico, portanto, este calendário ordena a vida da Igreja, não é? Eles começam a notar, não vai haver aqui problemas, porque quer na parte solar, quer na parte lunar, com o passar dos anos vamos ter desvios. Que tipo de desvios? Os desvios da parte solar vão fazer com que o dia do equinócio, digamos era representativamente no dia 21 de março, não é? Este dia do equinócio vai começar a deslizar para trás. Esse dia já não vai ser no dia 21 de março, vai passar a ser no dia 20 de março, e depois, vários anos depois, já passar a ser no dia 19 de março, aquele dia em que o dia é igual à noite, não é? Portanto, os equinócios começam a deslizar, e isto tem a ver com a incorreção da duração do ano, mas também se começa a observar que os calendários que nós temos, que eles tinham, que davam as fases da Lua, começam a estar desviados das fases da Lua reais. E isto é particularmente... É um duplo problema, então. É um duplo problema. Este é particularmente chocante porque se vê, é muito conspícuo. Eu tenho na mão um livro litúrgico, os livros, digamos, da vida litúrgica, sobretudo na vida monástica. Sim, liturgia das horas. Na liturgia das horas, e, digamos, habitualmente na vida dos conventos na altura, há uma oração da manhã, no princípio do dia, em que se referem o dia do mês em que se está, não sei, e diz a fase da Lua, não é? Por um calendário lunar, mas era muito fácil um frade dizer que estávamos numa Lua 4, olhar e lá em cima desviada. não tem nada a ver com isto, não é? Exatamente, e começa por estar desviado a um dia, 2 dias, 3 dias, e chega a estar 4 e 5 dias de desvio. Agora, nós já falámos sobre isto fora do ar, mas o que é que significa? O Henrique, agora disseste uma coisa que era Lua 4. O que é isso, Lua 4? Lua 4 é a Lua, digamos, 4 dias depois da Lua Nova. A Lua Nova começa a contagem, e depois temos Lua 1, é o primeiro dia, portanto, até à Lua 29 ou 30, não é? E portanto é a maneira como se refere tecnicamente. E portanto a malta conseguiu olhar e perceber isto é uma Lua 4. Conseguem distinguir, esse é que é o ponto. As pessoas estavam tão habituadas, conseguem distinguir. Sim, quem tem vida virada para a natureza. Virada para a natureza. Sim, é preciso perceber que uma pessoa nesta altura conhece o céu como a palma das mãos. Evidente, sabe as estrelas. A palma das mãos, sabe as estrelas todas, percebem os movimentos todos. Claro. E estão habituadíssimos. Não tinham telemóveis então. Entretinham-se com outras coisas. Estão habituadíssimos a ver a Lua e a dizer. E tudo começa toda a gente a ver que as luas estão desviadas. Portanto, os equinócios estão a deslizar e as luas estão desviadas, começa a haver um problema. E portanto começam logo autores, logo no princípio, a dizer temos que corrigir isto. Mas ao princípio os desvios são relativamente poucos. Agora, eu penso que toda a gente começa a perceber que estes desvios, mesmo sendo poucos, quando são metidos na regra da Páscoa, o primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera, se eu começo a ter desvios no equinócio da primavera, se eu começo a ter desvios no calendário lunar, não é? posso começar a ter desvios muito grandes na Páscoa. Sim. Em particular, posso começar, por exemplo, a afastar imenso da Páscoa judaica ou a ficar coisas deste género, o que a Igreja nunca quis, não é? E que provocava grande escândalo. Então isto começa-se a acentuar, o problema está muitíssimo bem definido, temos aqui um problema, tem que se corrigir o calendário.
Mas com o passar dos séculos, não é claro exatamente como corrigir o calendário. Não é claro no sentido, há várias possibilidades, não é que as pessoas não soubessem. Há muita, de que maneira vamos corrigir o calendário? E, sobretudo, há um princípio de autoridade. Quem é que vai corrigir o calendário? Quem é que vai corrigir o calendário? Quem é que decreta isto? quando se corrige e aonde? Não é? Quem é que tem autoridade para isto? Quem tem autoridade para isto vai variar na história da Igreja Católica. No período medieval há grandes polémicas, grandes questões em torno das chamadas questões do conciliarismo, que tem a ver com o balanço entre o poder de um concílio e o poder de um Papa, não é? Quem é que detém mais poder, quem é que detém, digamos, a autoridade final. E os problemas do calendário vão entrar aqui, não é? Então vão entrar aqui, alguns papas vão começar a pensar em reformar, mas depois há sobretudo alguns concílios que vão começar a entrar no jogo. Mas a verdade é que há muita discussão, são convidados a Roma técnicos, ao longo dos séculos, técnicos que fazem sugestões de melhoria durante vários séculos, mas não acontece propriamente nada, não há nenhuma resolução, porque não era fácil, não é? Mas estava a pensar que isto é uma questão bastante interessante, não é? Porque no fundo tínhamos o calendário judaico, que era daquele povo relativamente restrito, não é? Claro. Conjunto de pessoas relativamente pequeno, não é? Depois tínhamos o calendário juliano, que no fundo foi imposto pelo Império Romano, que dominava toda a Terra, não é? Portanto, era uma força política que dominava toda a Terra. Aqui estamos vários séculos depois, já não existe uma força política que esteja em todo lado e que possa dizer, olha, agora vamos todos mudar para aqui. Exatamente. Então esse é só o problema. Rapidamente se percebe que não há nenhum príncipe que tenha o poder para fazer esta operação. Nem o Sacro Imperador Romano, não é? Nem o Imperador, não é? E então fica muito rapidamente se percebe que caberá à Igreja Católica, digamos, na sua pura dimensão temporal, não é? Os sábios sabem identificar exatamente o que é que está mal, não é? O problema é um poder de uma questão de decisão política. Quem é que pode fazer esta melhoria, esta reforma, esta correção, esta restauração, como às vezes dizem, restauratio calendário, esta restauração do calendário? Bom, então o processo vai-se arrastando, mas cada vez mais grave, não é? Vai-se arrastando cada vez mais grave porque os desvios estão a aumentar. E a partir do século XV tem proporções já quase escandalosas, não é? Há uma espécie de um clamor público, não público, mas entre os eruditos. Entre os eruditos há um clamor de que se tem que pôr... É uma vergonha, uma barricada. Qualquer dia estamos a festejar o Natal no verão. Exatamente, era isso. Mas isso está escrito, há autores que dizem isto. Qualquer dia estamos a festejar o Natal no verão, não é? Há quem faça isso hoje em dia, não é? Pois. Vai ser no Brasil. Exato. É por outras razões. Exatamente. Mas, então, um momento muito, muito importante é no primeiro concílio de Latrão, que é em 1515, porque neste primeiro concílio de Latrão, digamos, o papado toma, no concílio, digamos, o Vaticano, digamos, o poder da Igreja Católica, toma uma decisão muito importante, que é a de criar uma comissão. E cria-se uma comissão técnica, o homem-chefe é um homem chamado Paulo de Middelburg, muito, muito competente, e cria-se uma comissão técnica, e é a primeira vez que aparece uma comissão técnica ligada a um sínodo para fazer a reforma do calendário, e começam a trabalhar numa estruturação de como fazer a reforma. É muito interessante, porque fazem consultas a matemáticos fora de várias partes da Europa. Em particular, também fazem uma consulta a Portugal, não é? A pessoa que é mais famosa neste processo todo é Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico foi consultado em 1515 sobre a questão do calendário. Por esse Paulo de Middelburg também. Pelo Paulo de Middelburg. Eu penso que foi uma nota de rodapé no nosso episódio do Galileu. Foi, por falar nisso, o Copérnico teve aqui um bocadinho na questão do calendário. Teve aqui uma pequena contribuição. Mas não aprofundámos nada. No De Revolutionibus ele menciona isto, não? Ele diz... E aliás é sabido, não se sabe o que é que ele fez, mas sabe-se que ele foi consultado. Ou seja, há um grande movimento, digamos, técnico-científico durante este concílio. É no começo da carreira do Copérnico, não? Ele está na altura do Comentariolo, se calhar, ou por aí. Tinha acabado de se instalar na Polónia lá, há pouco tempo. Portanto, ele era um jovem em potência, mas é uma coisa muito interessante. Mostra que em 1515, muito novo, ele já era famoso, não é? Já tinha reputação, não é? Bom, então é este o processo que mais ou menos está em jogo, mas infelizmente, embora os trabalhos avancem imenso, não chegam ao fim, até porque, e há várias razões, não é? Uma razão é porque em 1517 é a Reforma Protestante, claro, e a Reforma Protestante vai lançar uma bomba atómica, portanto claro. a Igreja Católica vai se preocupar com outras coisas, e o problema fica mais ou menos latente durante muito tempo. No Concílio de Trento, o assunto é mencionado, mas não diretamente, mas dão-se indicações. Diz-se que certos livros litúrgicos têm que ser corrigidos na parte calendárica e fazem certos, digamos, pequenos remendos no calendário. Mas fica dito logo no Concílio de Trento que este problema tem que ser tratado. Não é? O que é que sucede? O Concílio de Trento acaba em 63, não é?
Em 1563. O que é que sucede? Não se toma ainda nenhuma decisão, até que em 1572 é eleito Papa aquele homem que depois será conhecido como Gregório XIII. Gregório XIII é um homem muito enérgico e faz muitas coisas, e uma das coisas que faz é logo em 72, logo quando ascende à cátedra de Pedro, diz, bom, vamos ter que resolver isto de uma vez por todas, não é? Vamos resolver isto de uma vez por todas. Então cria uma comissão, informa-se. Esta comissão estuda imensas propostas que já tinham sido aparecidas, porque ao longo dos séculos tinham aparecido imensas propostas, e fala com alguns especialistas da altura, e em particular aparece um homem chamado Luísio Lílio, com uma proposta muito inovadora e muito boa. A comissão tem nomes muito famosos, em particular também ligado a esta comissão está um homem chamado Cristóvão Clávio, é um matemático jesuíta muito importante, que tinha estudado em Coimbra. Mas esta comissão, portanto, trabalha neste assunto e prepara um compêndio, ou seja, prepara um resumo, faz uma proposta de reforma do calendário que publica num pequeno opúsculo, e este pequeno opúsculo é enviado para muitos sítios, para príncipes e cortes, e para muitos matemáticos em toda a Europa em 1577. No final de 77, no princípio de 78, o compêndio do calendário é enviado, perguntando aos especialistas que se pronunciacionem. Ainda não é, portanto, um decreto oficial, é só pedir uma opinião. É uma proposta. Sim. É uma proposta pedindo. Se nós fizermos assim, o que é que vocês acham? Parece bem. Estamos a pensar fazer isto, claro. Digam o que é que vocês acham, não é? E se têm uma coisa melhor, digam-nos se tiverem uma coisa melhor, não é? Essa proposta revela já alguns princípios que norteiam a filosofia geral. Esta filosofia geral da reforma é muito interessante perceber, ou seja, as discussões da Comissão Técnica e depois também com as autoridades, com alguns cardeais que não sendo parte da Comissão Técnica estão envolvidos em todo o problema da reforma do calendário, e vê-se logo desde o princípio que a reforma é presidida por alguns princípios básicos, algumas coisas técnicas, etc. Mas o princípio mais fundamental, isto é muito importante sublinhar, é o de fazer uma reforma que perturbe o menos possível a vida das pessoas. E isto vai distinguir a reforma gregoriana de todas as reformas, e fizeram-se imensas reformas depois ao longo dos séculos posteriores, mas a reforma gregoriana impôs-se a si próprio uma espécie de um constrangimento adicional. Além dos constrangimentos técnico-científicos, nós temos que fazer isto incomodando o menos possível as populações. Não é? Então uma coisa tem que bater certa nos céus e na terra. Tem que bater certo nos céus e na terra. Eu acho que questão. esta preocupação vê-se de muitas maneiras, eu posso só dizer uma ou duas, há grandes discussões entre eles, dizendo, bom, mas porquê é que nós que somos tão bons matemáticos, e nós conseguimos saber exatamente, calculado astronomicamente, em que dia, em que hora, em que minuto é que é a lua cheia depois do equinócio da primavera? Porquê é que não calculamos isto astronomicamente? Não é uma questão de lacuna de conhecimento astronómico, não, de todo. Sabe perfeitamente fazer isso. Para dizer tecnicamente, as pessoas que me estão a ouvir, a Comissão discute imenso se há de trabalhar seguindo os processos calendáricos que usam valores médios, ou se há de passar a um calendário feito com valores reais. Puramente observacionais. Sim. E o que diz é, não, nós sabemos perfeitamente como fazer isso, mas não vamos fazer como sempre se fez, com os valores médios. E sabemos que isso é menos correto, também, mas preferimos fazer assim. Mas um impacto na vida das pessoas. E depois mudando os parâmetros o menos possível, etc, corrigindo, melhorando os parâmetros, todos, mas mantendo a semana com 7 dias. Exatamente, mantendo estas coisas todas. Os 2 dias de fim de semana, quer dizer, não sei se na altura já eram 2 dias, mas o fim de semana no sítio onde está habitualmente. Sim, mantendo. Enfim, depois há uma coisa que é as festas distribuídas pelo calendário, que é a questão religiosa. São muito importantes. Muito importante. Ainda hoje em dia, não? Os feriados é a coisa mais importante que é preciso fazer. Há quem mantenha os feriados sem a parte. Exatamente. Essa proposta chega a vários países da Europa e chega a Portugal. Depois eu gostava de dizer uma coisa, ou seja, Portugal tem aqui um pequeno papel dos matemáticos, e é enviado com o desejo expresso de ser examinado por Pedro Nunes. O que se passa é quando o relatório chega em 1577, Pedro Nunes já está muito doente. Pedro Nunes vai morrer em agosto de 78. Então Pedro Nunes está muito doente, nunca mais dá resposta, mas temos essa correspondência, nós publicamos essa correspondência toda do Vaticano com, digamos, o núncio, o embaixador do Vaticano em Portugal, que está a controlar o processo cá, e de Roma perguntam várias vezes o que é que o Dr. Nunes disse, ainda não respondeu, até que há uma carta que ele diz, olha... Era um matemático reputadíssimo, não é? Reputadíssimo.
até que eles dizem ele não vai responder porque ele já está muito doente, portanto ele não deixou nada escrito, e eles dizem, entretanto ele morre, e dizem, vão ver todos os seus papéis, a ver se deixou alguma nota, algum rascunho, e todos os papéis de Pedro Nunes são levados para um convento e são examinados por um homem à procura disto. Sim, procura de algumas notas sobre o tema do calendário. Sobre o que ele teria dito sobre o calendário, depois a seguir escrevem para Roma a dizer não, a única coisa que temos foi uma coisa verbal. Ele disse-nos, e fez um comentário que tem razão, mas está um bocadinho descontextualizado, em que Pedro Nunes teria dito não vale a pena reformar o calendário porque é impossível fazer um calendário perfeito, todos os calendários vão ter erros, portanto não vale a pena. Nota-se que era matemático. É típica resposta de matemática, totalmente certa, mas aqui só para nós às vezes um bocadinho inútil. Não existe um numerador comum para... Então as autoridades de Roma dizem, bom, se o Dr. Nunes não teve uma oportunidade, que era o que nós queríamos, arranjem-nos outros. Aliás, há logo cá em Portugal o anúncio diz, mas já arranjei mais 2 matemáticos, e então arranja 2 matemáticos que vão dar relatórios, e estes relatórios são enviados para Roma. Portanto, ou seja, em Roma, digamos, estão lá nos arquivos, sobreviveram todos os comentários à proposta do Vaticano, estão lá comentários de portugueses, não é? E de todo o resto da Europa. E, portanto, toda a gente escreve para Roma a comentar. A equipa técnica junta-se, analisa tudo o que tinha, analisa todas as respostas que vieram e decide, rapidamente, no final do ano de 81, decide então, e depois submete ao Papa, é discutido internamente, é um processo fascinante e está muito bem documentado, e não, sem fazer publicidade outra vez, está todo documentado no nosso livro, o processo, mas outras obras também já tinham apanhado grande parte. Nós aqui seguimos sempre com mais, o que nós fazemos, o José Madruga e eu, seguimos sempre a pista portuguesa com mais atenção, não é? Claro, vemos o que é que está a acontecer mais em Portugal. E o que é dito? Há uma bula papal no princípio de 1582 em que anuncia, portanto em fevereiro de 82 anuncia-se, vamos fazer, finalmente aparece um documento, não é? Vamos fazer uma reforma do calendário. Sim. A reforma deve entrar em vigor em outubro, já vou explicar porquê, em outubro, e depois tem algumas indicações gerais, e até lá vamos enviar a todas as pessoas a documentação sobre como fazer a reforma. Ou seja, tem uma componente também pedagógica, não é uma questão só de decreto, o objetivo também é que as pessoas entendam o racional. Que as pessoas entendam o racional, sim, porque o racional tem que ser explicado, não é? Porque vão-se fazer várias técnicas. Antes de entrarmos no que é que a reforma contém, uma pergunta mesmo de curiosidade minha, vocês quando fazem o vosso trabalho, consultaram online a documentação que está no Vaticano ou tiveram que ir lá? Ou seja, este tipo de documentos que vocês... Não consultámos online, mas mandámos vir cópias. Mandaram vir cópias, certo, porque isto ainda não... Ainda há muita coisa que ainda não está digitalizada, não é? Sim. Digamos, há uns bons índices, etc. Nós tínhamos indicações indiretas e algumas diretas de alguns documentos sabíamos as cotas, então mandámos vir os documentos. Tudo que aparecer no livro... De que arquivo é que vocês pediram? De 2, da Biblioteca Apostólica Vaticana e depois também do Arquivo Secreto Vaticano. Também alguns, porque é documentação de Estado. Que no fundo tem a correspondência de Estado. Temos várias coisas da correspondência com o Núncio. Nós sabemos o que está a acontecer no país, porque o processo do ponto de vista administrativo, é um processo extraordinário, não é? Porque está a acontecer para todos os países, não é? Todos os países há um organismo central, um gabinete central no Vaticano, que está a controlar... e está a enviar e a receber e a ser continuamente informado. Acompanhar o processo, não é? Porque houve aqui um problema, não tenho tempo, mas uma vez mais no livro. Comprei o livro. A coisa que mais vai obstaculizar todo este processo é conseguir fazer em tempo, publicar em tempo, um número suficiente dos chamados calendário gregorianos, que é o livro com as regras, com as instruções. É o manual, não é? O manual. E isto vai ser um problema enorme. Um problema enorme, conseguir mandar. E nós temos imensas queixas de imensos países a dizer, então temos que fazer uma reforma, mas como é que é a reforma? Dê-nos lá as regras bem descritas e não sei quantos, porque o que nós temos até aqui não é. Portanto, há problemas logísticos básicos, não é? Muito interessantes. E nós temos cá em Portugal, nos nossos arquivos, algum exemplar desse? Claro. Temos cá, não é? Sim. Mas vários? Ou... Vários não me lembro, mas temos. Chegou a todo lado. Chegou bastante, não é? Temos até manuscritos, cópias, pessoas que copiaram aquilo. Sim. Mais um episódio do Café Ciência e Fé. Foi a primeira parte da nossa entrevista com o professor Henrique Leitão, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O que é que acharam desta entrevista? Se esta relação da fé com a ciência é um tema que vos interessa e se não querem perder o resto da nossa entrevista, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar, além de não perderem a próxima parte da entrevista. Isto são formas de nos ajudarem a continuar e a divulgar este podcast. O professor Henrique Leitão connosco volta já para a próxima semana e até lá, fiquem bem.